falar da vitória do Corinthians, né? Que também teve uma boa vitória fora de casa, né? Foi lá em Fortaleza, enfrentou o Ceará no Castelão. Vamos mostrar o gol do Thales Magno. Aí, ó, tá aparecendo pra você na tela, jogadinha aqui pela direita. Carrilho, olha lá, a jogada ali deixou o marcador pra trás, cruzamento, Thales Magno ali, no susto, né? Esse de pé esquerdo ele não dominou não, né, Show? Não. Ele tentou empurrar. Ele tentou de primeira. A sorte que passou, né? Teve a ele furada tentou do de primeira, zagueiro e ele teve tentou tentou o tapa ali que passou e acabou prendendo. Vitória importante também. Vitória importante também pro Corinthians. Surpreendente também ou não? Não tão surpreendente. Apesar do Ceará, eu acho que faz um campeonato até interessante até esse momento, mas a vitória do Corinthians dá um pouquinho mais de tranquilidade, porque o ambiente está conturbado. Pelo Memphis Depay, por atrasos de salários, por um montão de coisa. Então, jogar e vencer é importante quando você está vivendo esse extra-campo da forma que o Corinthians vem vivendo. Você citou o Memphis, ó. O Thales Magno empatou na artilharia da temporada aqui com o Memphis. Ó, lá, o artilheiro, obviamente, é o Yuri Alberto, né? O Thales Magno tá com 6 gols junto com o Memphis e aqui o Romero com 5 gols. E a gente vai ouvir agora o que o Dorival achou dessa partida e da posição do Corinthians no campeonato. Que momento, hein, Dorival? A nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o Timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. Contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão. Foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. A saideira sobre o Corinthians, torcedores de uma organizada alvinegra estiveram no centro de treinamento nesta terça-feira para conversar com os atletas, com o Fabinho e também com o Dorival Júnior antes do embarque do time para o confronto contra o Ceará. Conversa amistosa, sem muita exaltação. Confesso que estou curioso para saber qual será o comportamento do Corinthians diante do Ceará, timão que não vence há 5 partidas e que começa a se aproximar da zona do rebaixamento e tem o São Paulo como adversário no próximo sábado. Bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de repatriar 2 jogadores formados na base. Mantuan, que pertence ao Zenit, e Pedrinho, jogador do Shakhtar. Deixa eu começar falando sobre o Mantuan, meio atacante, que deixou o Corinthians muito cedo, naquela negociação que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Informação do Samir Carvalho dá conta de que o Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. Antes de gravar o vídeo, consultei um dos representantes do Mantuan, que assegurou que não existe chance de negociação. A frase que eu ouvi, abre aspas, o Corinthians não quer e nem tem dinheiro para tirá-lo de lá. Mantuan teve uma temporada passada bastante interessante, de 38 jogos, 4 gols e 4 assistências, tem contrato por até junho de 2027, tá? E a ideia do Zenit é só liberá-lo diante de uma enorme proposta. Em relação ao Pedrinho, você vai lembrar dele, 27 anos de idade, formado na base do Corinthians, com passagens por vários clubes, entre eles o Atlético Mineiro. Está nesse momento no Shakhtar Donetsk. Perguntei ao Will Dantas
se esse negócio pode acontecer. Declaração do representante do Pedrinho: acho muito difícil o Shakhtar liberar. O Inter de Miami tentou contratá-lo na semana passada em definitivo e os caras nem abriram conversa. Pedrinho, que participou das 2 primeiras partidas do Shakhtar em competição europeia nesta temporada, foi titular em uma, foi reserva na outra, chegou a marcar um gol na classificação do Shakhtar para a próxima fase. A falta de dinheiro do Corinthians vai complicando a busca por reforços, especialmente do meio para frente. Você gostaria de Pedrinho, Gustavo Mantuan? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas: o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, fiel. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou das informações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão, porque aqui é notícia de corintiano para corintiano, então se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.